E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui, então? Então, hoje eu vou fazer a prova de 2019 da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Ceará, tá? Concurso público também para professor de inglês, né? Que é o que a gente faz aqui no canal. Antes, então, eu gostaria de pedir, se você quer me ajudar a manter o canal, a continuar com esses vídeos, né? Que curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. No final, vou deixar aí o link lá na descrição do nosso grupo do WhatsApp, tá? Não é só para professor de inglês, não é só para quem está fazendo concurso público, tá? De inglês, para quem vai fazer vestibular, quem vai fazer Enem, quem vai fazer qualquer concurso que envolva inglês na prova, pode entrar lá no nosso grupo, pode participar aqui do canal, tá? Pode tirar dúvidas, lá no grupo a gente discute questões, eles me mandam sugestões de provas para eu fazer análise aqui no canal, então é bem livre, assim, para qualquer pessoa que esteja interessada em inglês, em provas de inglês, em estudar inglês, em aprender inglês, tá? É bem livre, assim, para qualquer um entrar lá no grupo para a gente ter ideias e discutir questões de provas, tá? Antes de entrar na prova em si, eu gostaria só de mostrar aqui para vocês que é isso daqui que faz a gente continuar, né? Então, eu tenho dois comentários aqui de dois inscritos do canal que obtiveram excelentes resultados aí em dois concursos, né? Que se deram bem e que colocaram agradecimento para mim lá nos comentários dos vídeos, né? Lembrando que isso não tem tanto mérito meu, mas mais dessas pessoas que estudaram, que se dedicaram, mas isso me deixa muito feliz, porque de repente um pouquinho que eu tenha ajudado já valeu a pena esses vídeos que eu estou fazendo, né? Então, muito obrigada a vocês que acreditaram no meu trabalho, que assistiram os meus vídeos, que se inscreveram no canal e continuam me dando forças para continuar e me animando a continuar com esse meu trabalho. Então vamos lá, vamos para o vídeo para não ficar muito extenso, né? São 20 questões aqui desse concurso de 2019. Então a gente começa aqui com um texto para interpretação, tá? Um texto bem interessante sobre aquele incêndio que teve na Catedral de Notre Dame, tá? Então lá em Paris. Então aqui fala dos bombeiros, né? De um bombeiro que ele descreve então a situação que eles passaram quando eles chegaram lá, quando a brigada, né, o corpo de bombeiros chegou lá, e eles tinham que salvar, então, a única missão que eles tinham, né, que era salvar as duas relíquias consideradas duas das mais sagradas relíquias que estavam presentes lá na catedral, tá? O problema é que essas duas relíquias, elas estavam trancadas na tesouraria da igreja dentro de um cofre, tá? Quais eram essas relíquias? Primeiro era a coroa de espinhos, que dizem que é aquela que foi usada por Jesus Cristo durante a sua crucificação, e o tabernáculo, né? Tabernáculo seria um receptáculo, um sacrário, contendo a Eucaristia ou o sacramento sagrado, e essas duas relíquias estavam trancadas, então, nesse cofre dentro da tesouraria da Catedral de Notre Dame. Então, o que o bombeiro aqui, o Jean Marc, fala, né? Que eles não tinham os códigos, né, para abrir o cofre e eles não conseguiam encontrar as pessoas que tinham esses códigos. Então, finalmente, quando as chamas aqui, né, as flames, estavam chegando perto do famoso pináculo, né, pináculo da catedral, apareceu então um oficial da igreja com a chave da cripta. E o capelão e os bombeiros entraram rapidamente, né? Dentro lá, então, do lado de dentro, brasas red hot seriam incandescentes, né? Vermelho vivo, um vermelho quente, né? Então, incandescentes, brasas incandescentes e detritos despencavam, né? Caíam do teto. Rib vaulted é aquele teto abobadado, sabe? Que tem, assim, aquelas colunas, mas elas são, assim, meia lua, né? Abóboda, né? Abóboda. Não sei se eu tô falando isso certo, mas enfim.
Então, eles observaram quando os bombeiros, the team of firefighters, broke open the safe. Eles abriram o cofre e extraíram a coroa. Veja bem, esse broke open aqui está sublinhado, não é à toa, né? Então, prestem atenção, porque isso daqui com certeza vai estar numa questão, né? Senão não estaria sublinhado. Open a gente sabe que é abrir. E broke, a gente sabe que é o passado de break, quebrar. Como eles estão juntos aqui, broke open, com certeza eles não apenas abriram o cofre, né? Broke open, com certeza eles abriram, mas quebrando, né? Então, eles abriram, mas eles abriram quebrando o cofre. E extraíram a coroa. Essa coroa, então, made of rushes bound by gold threads. Então, essa coroa ela é feita de galhos de junco com fios de ouro, né? E estava protegida por talvez uma caixa de cristal, since 1890, olha aqui, ó, since 1896, eles escrevem o ano por extenso, isso aqui é só para embaralhar teu cérebro, né? Desde 1896. Olha, eles colocam o ano por extenso, porque isso daqui depois dá um nó na tua cabeça na hora que você está lendo uma alternativa, tá? Então, escrevam o ano já do lado aqui em algarismos, porque isso daqui é só para te complicar a vida. O capelão, então, se uniu a uma corrente humana, ó, Human Chain of Firefighters, Emergency Workers and Antiquities Experts. Então, eles fizeram uma corrente humana, né? Tiraram a coroa e foram passando um por um, que era mais fácil, mais rápido, mais seguro, talvez. Os tesouros insubstituíveis para fora da igreja que estava queimando, né, em chamas, até a segurança. Os esforços deles, né, nas primeiras horas, salvaram então centenas de anos de arte, história e herança que pertence à humanidade e ao mundo em geral. Então, aqui é um texto relativamente fácil, eu diria de nível médio, né, pelo vocabulário, mas pelo fato de ser um assunto de conhecimento público, né, uma atualidade, digamos assim, então, interpretação fácil, tá? Algumas palavras, assim, um pouco não tão conhecidas, né, por exemplo, chaplain, né, que é o capelão, talvez não seja tão conhecida, né? Treasury, que é a tesouraria, a gente conhece treasure, que é tesouro, mas talvez treasury. Aqui, ó, uma expressão get hold of, que é encontrar a pessoa, né? Encontrar alguém. Essa questão do red hot embers, né? Que são as brasas, debris também, que são detritos, não é uma rib vaulted, que é o abobadado, né? O rib vem de costelas, né? Então elas ficam aquelas colunas em formas de costelas, tá? Irreplaceable, quer dizer, insubstituível, né? Vem de place, começa em place, né? Então vai acrescentando prefixos e sufixos até formar outra palavra. Então você tem que ir analisando, né? Heritage, que é herança, tá? Então, at large, que é uma expressão para dizer em geral, tá? Então, mas no geral, assim, é um texto relativamente fácil, tá? Então, vamos lá. As primeiras questões são de interpretação. What is the main idea of the text? Então, a ideia principal do texto. Bom, a gente viu ali que a ideia principal do texto fala sobre como salvar, né, as duas relíquias aí consideradas mais sagradas, né? Até se você voltar aqui no título, ó, como tesouros seculares, né, sem preço, quer dizer que você não consegue mensurar o preço, foram salvos da Notre Dame, né? Então, essa é a questão. É sobre a ressurreição de Cristo? Não, né? Fala sobre o herói, o bombeiro? Fala sobre ele, mas não nesse sentido, né? A origem do fogo? Não. Sobre os esforços dos bombeiros para salvar a arte, a história e a herança da catedral nas suas primeiras horas do incêndio? Sim.
O resgate das pessoas dentro da catedral? Não, né? Então, letra D. Olha aqui, o que não foi, prestem muita atenção sempre nos enunciados, né? O que não foi um problema enfrentado enquanto eles tentavam salvar a coroa, tá? Tentar abrir os códigos, isso foi um problema, eles não sabiam os códigos, né? Encontrar as pessoas que sabiam os códigos também foi um problema. As chamas que se tornaram maiores a cada pouco e não permitiam que as pessoas entrassem na cripta, não, porque eles conseguiram entrar na cripta para abrir o cofre, né? Então isso daqui não foi um problema. Mas vamos ver as outras. Não foi fácil. It was not easy. Não foi fácil encontrar as pessoas que poderiam abrir a cripta. Não foi fácil, realmente. Isso foi um problema para eles. Então, não, né? E eles não tinham a chave. Isso foi um problema para eles, porque eles não tinham a chave, né? Então, eles não. Isso daqui foi um problema para eles também. Então, a única aqui que não foi um problema foi o fogo, porque na verdade o fogo não impediu deles entrarem lá na cripta e salvar as duas relíquias, né? Quem salvou a coroa de espinhos? Jesus Cristo, o bombeiro, os trabalhadores da emergência, né? Os que estavam lá, o capelão, ou o time de bombeiros? O time de bombeiros, né? Porque foi todo um time que salvou, né? Todo o corpo de bombeiros, não foi só uma pessoa. Olha aqui o que eu falei, ó. Há quanto tempo a coroa estava lá naquela caixinha, não sei se tubo é uma tradução certa, né? Mas nessa caixa de cristal. Então lá fala, né? 1896. Só que eles colocam por extenso, né? Para te confundir, 1896. E você olha aqui, ó, pá, já dá um bug, né? Não, não é 1886 nem 1996. Há 30 anos, não, dá bem mais de 30 anos, né? Menos de um século? Não, dá mais de um século. Então, é mais de um século. 45. The word sacred. A palavra sacred, que é sagrado, né? Vamos colocar aqui. Sagrado ou sagrada, né? Adjetivo pode ser substituído apropriadamente por. Bom, sagrado não é eterno, tá? É divino, né? Também não é insubstituível, não é conectado, não é apressado, enfim. Divino é o mais próximo, né? 46. Aqui é mais vocabulário do que interpretação, apesar que entra, né? All broke open, que eu falei, né? Tá sublinhado, presta atenção. A expressão broke open, sublinhada no texto, pode ser substituída por: bom, eles abriram o cofre, mas eles broke open. Então, eles abriram de alguma forma quebrando, né? Ultrapassaram? Não, they cracked, né? Cracked. Esse cracked e o broke aqui também pode ser no sentido de decifrar, mas como eles tinham o código, né? Entende-se que era alguma coisa digital, então talvez no sentido de decifrar também. Não literalmente quebrar, mas de quebrar um código, né? Decifrar, mas eles tinham, né? Agora aqui começa a gramática, tá? Complete os espaços com for e since. Cara, isso aqui é muito fácil. Tá. Primeiro a gente tem que saber o que é for e o que é since, tá? O que é for? For é há tanto tempo, por tanto tempo. O for, ele vai te indicar a duração de uma ação. Então, há quanto tempo aquilo está acontecendo? Então, depois do for, você vai ter uma expressão de tempo que te indique uma duração. Então, você vai ter, por exemplo, for 1 month, por um mês. Ou você vai ter for 2 years, por 2 anos. For 5 hours, por 5 horas. Você vai ter duração, tá? O since, e vejam bem, a pronúncia é since. Eu escuto muita gente falando science, eu não sei de onde que tiraram esse science.
tá? Eu sempre ouvi since. Since é desde. O desde, ele indica início. Então, ele vai te dizer quando começou essa ação. Vai ser um ponto fixo no passado, desde aquele ponto até quando essa ação está acontecendo, que no caso seria até o presente, né? Porque é usado com present perfect. Então, veja bem, desde aqui você vai ter pontos fixos. Desde, por exemplo, since May, desde maio. Since last year, desde o ano passado. Since 2010, desde 2010. Então, você vai ter pontos fixos, porque ela vai te dizer quando a ação começou. Since, desde o meu aniversário, desde a Páscoa, desde o Natal. Já o for, ele vai te dizer a duração, por 5 anos, tá? Então, é diferente. Então, o que me interessa para completar com for e since é o que está depois do espaço. Eu não preciso nem ler a frase que está antes do espaço. O que me interessa é o que está depois. Então, aqui eu tenho years, anos. Eu vou dizer por anos, porque aqui eu tenho uma duração. Isso acontece por anos, há anos. Se eu colocar 4 aqui na frente, ó, por 4 anos, então é for. January é janeiro, é um ponto fixo. Desde janeiro. Since. Easter, Páscoa, é um ponto fixo. Isso acontece desde a Páscoa. Since. Então, a opção vai ser for, since. For, since. Letra C. Completar as frases com a conjunção correta. Dou uma olhada nas alternativas antes. How, were, because, when, where. Tá. Tell me. We can meet. Nós podemos nos encontrar. Maggie went home. She was tired. A Maggie foi para casa, ela estava cansada. Então, aqui é um motivo, né? Because. Essa só admite essa possibilidade. Então, riscamos essa, riscamos essa, riscamos essa, riscamos essa. Were, onde podemos nos encontrar. Tranquilão. 49. Change the sentence from direct speech to indirect speech. Bom, a questão do discurso direto e indireto, o que eu tenho que pensar é o seguinte, sempre que eu tenho do direto pro indireto, indirect speech, eu vou passar do tempo que tiver no direto para algum tipo de passado. Então, se eu tiver no presente, eu vou passar para o passado. Se eu tiver com will, vai mudar para would. Se eu tiver no passado, muda para o past perfect. Se eu tiver no is, muda para was e assim vai, tá? Mas eu tenho alguns porém. Por exemplo, aqui eu tenho um imperativo negativo. Se eu tenho don't, que é o imperativo negativo, eu vou ter que ter um not to no indireto, tá? Isso é fixo, gente. Não tenho que ficar explicando. É fixo, tá? É estrutura fixa. Você tem que saber e pronto. Então, se eu tenho don't aqui do imperativo negativo, don't come, não venha. Ele disse para não vir, not to come. Tem que ter isso no indireto. Então, se não tiver, já está errado, já vou riscar. Aqui não tem, é not to come, está invertido. Aqui não tem, not to come, só sobrou essa, não preciso nem ler. Se eu tivesse duas, daí eu iria analisar qual das duas estava correta, mas aqui eu só tenho uma, entendeu? Complete os espaços das seguintes frases com os adjetivos good, o adjetivo good ou o advérbio well. Bom, primeira coisa, esse S aqui. Se está pedindo para você completar com o adjetivo good não vai ter S. Ele não admite plural com S, tá? Eu tenho a palavra goods, substantivo, que significa produtos, mercadorias, tá? Mas daí ele é substantivo.
ele não é adjetivo. Então, adjetivo com S não existe. Então, essa daqui eu já posso eliminar. Tá? Aqui eu já posso eliminar. E o advérbio well. Tá. She writes very, ela escreve muito. Bom, ela escreve muito bem. Por quê? É um advérbio de modo. Ele está modificando a maneira como ela faz alguma coisa, né? Então, é um advérbio de modo. Eu estou modificando o verbo writes. Então, she writes very well. Então, eu já elimino essa e eu elimino essa. She has so many books. Bom, aqui eu vou dizer que ela tem tantos bons livros. Aqui eu estou adjetivando um substantivo. Então, é good books. Então, aqui é um adjetivo, não é um advérbio, né? Eu tenho que ver sempre o que está modificando. Se está modificando um verbo, é um advérbio. Se está modificando um substantivo, é um adjetivo, né? Isso são as mesmas regras do português. Essa daqui é danadinha, né? Olha aqui, isso daqui eu tenho conditional sentences, né? Ou if clauses. E aqui eu tenho o second conditional e o third conditional, tá? O second conditional me diz que eu vou ter a frase do if com o simple past, e a frase do resultado eu vou ter com would. E o third conditional me diz que eu vou ter a frase do if com o past perfect. Nossa, isso aqui ficou feio, né? Past perfect. E a frase do resultado com o conditional perfect, que seria would have mais terceira coluna. Aqui é só mais verbo, tá, gente? Eu nunca coloco porque daí é só mais o infinitivo. Isso daqui é o padrão, tá? Só que existe alguma situação que eu posso ter isso aqui invertido, tá? Não é comum, mas eu posso. E é exatamente isso que eles fazem nessa questão aqui. Eles invertem os dois auxiliares, eles misturam. Isso daqui é o que a gente chama de mix conditional. Isso aqui pega, tá? Então tem que cuidar, porque aqui eles estão com os tempos trocados, tá? Então aqui, ó, vai ficar, em vez de ter simple past, em vez de ter, perdão, porque olha aqui, isso aqui é third conditional. Então teria que ser has been, mas o has been soa estranho aqui se eu colocar. If Linda has been hungry, fica estranho. She would have come. Então eu vou colocar o simple past. If Linda was hungry, se ela estivesse com fome, ela teria vindo até o nosso restaurante. Ela teria vindo conosco ao restaurante, desculpa. Ela teria vindo conosco ao restaurante, se ela estivesse, tá? Então eu vou usar o simples. E aqui, ó, if he had lived in Italy, se ele tivesse morado na Itália, ele would know, saberia. Não ele teria sabido. He would know. Aqui soa melhor se eu tiver eles invertidos, tá? Então tem que cuidar. Bah, Silvia, como é que eu vou saber quando é que eles vão estar invertidos? Bom, primeiro de tudo, tu tem que saber a estrutura deles correta, né? Não que o invertido seja errado, mas enfim, tu tem que saber a estrutura deles aqui, do second conditional e do third conditional, tá? Colocou a estrutura assim, ó, tu tem que saber que eles podem aparecer. Tu não localizou nenhuma possibilidade deles estarem assim, é porque eles estão invertidos, tá? Então, vai tentar localizar a inversão. Se não tá de um jeito, tá de outro. Comparativos. Bom, se eu tenho than, é comparativo, não é superlativo, tá? Porque than é do quê? Que eu do quê? Então, eu vou dizer que o Sam corre mais lentamente ou mais devagar do que o Léo. Slow é um adjetivo curto, então eu vou colocar ER, slower, tá?
Com isso, eu já elimino você e elimino você. Agora aqui eu não tenho than, eu tenho o the, o artigo definido na frente. Isso me indica que é superlativo. Então, esse foi o pior sorvete que eu já provei. Só que o bad, eu tenho ele como adjetivo irregular, tanto no comparativo como no superlativo. O comparativo dele irregular é worse than e o superlativo é the worst. E aqui, como é o superlativo, é esse que eu vou usar. Então, the worst. E aqui eu já eliminei você e eu já tenho a minha resposta. Como eu tenho um comparativo aqui, vai ser more exciting than running. Então, fechou. Bem tranquilinha essa prova, né? Mas vai ter uma questão ali para frente que nós vamos ter algum problema. 53. Cut it out. Uma expressão. Cut it out. O que essa frase significa? Cara, isso daqui é leitura, conhecimento, busca, pesquisa. Não tenho o que explicar, tá? Cut it out. Nós temos uma expressão idiomática, nós temos um phrasal verb. Cut it out. Para com isso, tá? Stop it now. Cut it out. Para com isso. Corta essa. Cut it out. Ah, olha aqui, ó. Corta essa. Gostei. Tá? Cut it out. 54. Complete the sentences with appropriate option. Bom, ele está, he needs to rest, ele precisa descansar. Ele está doente e os sick são sinônimos, tá? Doente e doente. É que nem doente e enfermo, tá? Thirsty, com sede, precisa descansar? Não, né? Então essa dá para eliminar. Tired, cansado, precisa descansar? Faz sentido. Então vai ser esse espaço que vai decidir. I need to change, eu preciso me trocar, because I am all. Bom, se eu preciso me trocar, porque eu estou molhada, porque eu estou com fome, não, né? Porque eu estou com fome, não. Porque eu estou com sede, não. Porque eu estou molhada. Então, doente e molhado. Essa questão aqui eu já analisei, eu acho, né? Num vídeo, né? Aqui é a questão dos verbos que exigem gerúndio ou infinitivo depois, né? O stop é um deles, tá? O stop, ele pode vir com o to, infinitivo depois, ou com o ing, né? Mas ele tem uma diferença, né? Se eu falar stop to talk, é pare para falar comigo. E stop talking to me é pare de falar comigo, tá? Então, aqui é stop talking to me, provavelmente, né? Stop took to me não faz sentido nenhum, né? Então, esse daqui eu já posso, só de olhar nas alternativas aqui, eu já elimino, né? Stop talk, eu tenho que ter um dos dois aqui, ó, ou o to ou o ing para separar dois verbos. Só colocar dois verbos um depois do outro não faz sentido, né? Deal many headaches the last few days. The last few days é nos últimos dias. Isso daqui exige um present perfect, né? Então não pode ser essa porque eu não tenho present perfect e eu tenho aqui o present perfect. Bom, aqui o que vai decidir é o ing ou é o to. Eu vou, has had tá igual, has had tá igual, né? Stop talking to me. Pare de falar comigo. E não pare para falar comigo. Dentro de um contexto, né? Mas eu iria no Stop Talking to Me, 55. 55B. Uhum. Aqui, ó. Phrasal verb, called off. Tem que saber o que é called off. Called off é cancelar. Tem que saber, tá? The picnic was called off because of the rain. O piquenique foi cancelado por causa da chuva. Isso significa o quê? The picnic was canceled. Tá? Complete as frases com o pronome apropriado.
Bom, aqui eu tenho pronomes possessivos, possessivos adjetivos, objeto, sujeito, né? These are, bom, esses são os meus óculos, né? Aqui tem que ser o possessivo adjetivo, porque eu tenho um substantivo depois. Não pode ser mine, então essa daqui eu já elimino. E essa também eu já elimino. School is French. A escola deles é francesa. A escola deles, pronome possessivo adjetivo. Their school is French. Não pode ser o pronome objeto e não pode ser o pronome sujeito. Essa daqui que eu estou na dúvida. E essa daqui eu vou pedir que vocês deixem nos comentários, se alguém puder me explicar essa questão, porque sinceramente eu não entendi. Que diz assim, ó: todas as opções estão corretas para completar a seguinte frase, exceto. Até não sei se essa frase, se essa questão eu já não analisei num vídeo aí, devia ter visto antes. This is the child, esta é a criança. Esta é a criança. Bom, eu vou ter uma frase relativa depois. Who is sick, que está doente. Fecha. That was adopted, que foi adotada. Fecha. This is the child I care about. Fecha. Se I care about, fecha. This is the child I love, fecha também. This is the child who I am. Essa é a criança que eu sou. É uma frase, para mim, estranha, mas gramaticalmente ela tá certa. This is the child who I am. Para mim não tem frase errada. Eu estou deixando passar alguma coisa e eu não consigo ver. No gabarito, diz que a letra C é errada. A letra C é errada. Talvez pelo care about, não sei. Porque eu tenho sujeito, sujeito, verbo, verbo. Gramaticalmente está correta? Se a C está errada, a E também está. Por favor, alguém me ajude, tá? 59. If clauses. Eu tenho aqui terceiro condicional. Had left. No terceiro conditional, third conditional, eu tenho if mais had com terceira coluna, que é o past perfect, tá? A do resultado, eu vou ter que ter would have mais terceira coluna, tá? Então, não pode ser will, não pode ser will, não pode ser só o have, tem que ser would have, terceira coluna. Would have arrived, teria que ter terceira coluna, então não é você. Então é B. E a última, many, much, few e a little. Bom, vamos lá. Juice é incontável, então eu vou usar como se fosse singular. Muito ou pouco. Então, é much ou a little. Nas primeiras opções, eu só tenho many e much, então aqui seria much. Então, elimino você e elimino você. A segunda, as duas têm many, porque é quantas irmãs, né? O que vai decidir é pictures. Pictures está no plural porque é contável. Se é contável, é poucas, few pictures. Porque little é pouca, é para incontável. Então, a letra A. Tá aí.
Beleza, pessoal? Se alguém puder me dar uma luz em relação a essa questão aqui, com certeza eu estou deixando passar alguma coisa, tá? Que eu não estou enxergando, às vezes acontece, tá? E vou pedir para vocês novamente, então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem precisa, tá? Quem está estudando inglês, quem vocês sabem que está se preparando para alguma prova, algum concurso, algum vestibular, eu vou deixar o link aí do grupo do WhatsApp na descrição, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.